Oh, Shikandarabasu, Kandarabashi, Shere de Kandarabasu, Yandarabashi, Shikandarabasu, Kandarabashi. Mais da tua unção, oh, céu aberto, e a unção de Deus, o perfume de Deus, oh, tua manifestação poderosa, Deus. Oh, ministra o Senhor o teu tocar, Deus. Ministra o Senhor o tocar do teu Espírito, Senhor. Oh, ministra agora, Senhor, o teu poder contra todo espírito de resistência, Senhor. Oh, contra todo espírito de cansaço. Pai, em nome de Jesus, ministramos, Senhor, o teu poder agora, Senhor, contra toda obra maligna, contra toda obra, Senhor, agora de ocultismo. Pai, em nome de Jesus, todo espírito, Senhor, que tem resistido, todo espírito de, Senhor, de resistência na área sentimental, emocional, financeira, Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Oh, nós abençoamos, Senhor, este lugar. Nós abençoamos, Senhor, as vidas. Abençoamos, ó Deus, as famílias. Deus, em nome de Jesus, abençoamos essa cidade, Pai. Ministramos, Senhor, o teu céu aberto sobre essa cidade, Pai, a tua bênção. Oh, tua bênção, Senhor, sobre as famílias, Pai. Tua bênção, Senhor, sobre os comércios, as indústrias, Senhor, abençoa, Pai. E pelo teu poder, Deus, traz, Senhor, a tua vitória, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Glória a Deus. Os irmãos que estão nos assistindo também pela internet, sintam-se abraçados e abençoados em nome de Jesus. Pastor Diário no Canadá, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe essa tua viagem. Os irmãos que estão em Caxias do Sul, os irmãos de Rio de Janeiro, um abraço especial para a irmã Edneia, na cidade de Magé, no Rio de Janeiro também. Deus abençoe ti e a tua casa em nome de Jesus. Amém? Estamos felizes porque o Senhor nos permite estar na presença dEle. Oh, o Senhor tem se agradado de estarmos na presença dEle. Amém? Abre, por favor, a tua Bíblia no livro de Efésios. Palavra que fala sobre Ele nos amou primeiro. Não fala dessa forma, com essas palavras, mas Ele nos amou primeiro. Efésios, no capítulo 1, no verso 3. Fala sobre as bênçãos de Deus, uma palavra que vai falar sobre alianças, uma palavra que vai falar sobre bênçãos e de como manter estas bênçãos, princípio e convicção para uma vida abençoada e uma vida prosperada em nome de Jesus. Amém? Tem muitas pessoas que têm muitas promessas, mas não conseguem viver aquelas promessas, e nós precisamos descobrir na palavra de Deus o que falta para que a gente possa viver tudo que Deus tem prometido para nós. Eu tenho dito que a Bíblia não é um livro de promessas, mas é um livro de realidades. Nós temos que parar de viver de promessas e começar verdadeiramente a experimentar de tudo que Deus tem para nós. Livro de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Amém? Acho que aquela ali não tem Efésios 1, 13. Amém? Graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Ele não diz aqui que vai nos abençoar, mas aqui está dizendo que já nos abençoou com toda sorte de bênção. Pastor, onde é que estão essas bênçãos que eu não consigo enxergar? Estão aqui nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, através de uma vida com Cristo, eu acesso as regiões celestiais e eu acesso os benefícios e as bênçãos de Deus que já estão ali, não como promessas, mas como realidades. E a palavra ainda vai dizer, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Essa palavra aqui, ela fala exatamente sobre alianças. Ontem eu ainda conversava sobre isso. Uma aliança, ela sempre tem dois lados. Amém? Deus está aqui dizendo que
nós somos abençoados. Mas ele não para nisso, ele ainda vai dizer que ele nos escolheu. Então nós temos aqui a convicção que nós somos escolhidos. Nós não estamos aqui somente por estar, não foi ele que nos amou, que não foi nós que amamos ele, mas ele nos amou primeiro, ele nos escolheu e ele nos elegeu, e por isso nós estamos aqui. E por isso nós estávamos hoje dentro daquela água fazendo o batismo, porque ele nos ensinou a amar. O amor não existia antes de Cristo, mas ele nos ensinou a amar, por isso nós estamos aqui. Mas isso é uma aliança, é um compromisso. Ontem ainda falávamos sobre aliança e dizíamos que o Senhor, ele escolhe um povo. Ele escolhe pessoas que ele vai abençoar, ele diz: eu vou ser o Deus de vocês. Eu vou ser o Deus de vocês. Eu vou lutar as lutas de vocês. Eu vou vencer os desafios de vocês para vocês. Em contrapartida, vocês serão o meu povo santo. Vocês serão aqueles que vão refletir a minha glória e o meu poder. Vocês serão aqueles que vão me representar em um mundo de corrupções e pecados. Para que mais desses batismos possam acontecer, para que mais pessoas possam realmente conhecer o poder, a glória e a graça do Senhor. Ele diz ainda nessa aliança: para que vocês possam ser o meu povo, para que vocês possam acessar regiões celestiais, vocês precisam ser santos e irrepreensíveis. O problema nosso é que a gente lê só a primeira parte: vocês serão abençoados. Só que esquecemos da segunda parte: santos e irrepreensíveis. Nós sabemos que todas as bênçãos estão nas regiões celestiais. E esses dias nós conversávamos, eu e Luciane, ou Luciane e eu, como queira no português, nós conversávamos a respeito de ser conhecido nas regiões celestiais. Todos nós somos conhecidos nas regiões celestiais. Nós comentávamos ainda sobre aquela passagem que o demônio disse: olha, o Deus de Paulo eu conheço. Algumas pessoas foram tentar expulsar um demônio. Ou legião, provavelmente era um demônio, não lembro. Não lembro certo dessa passagem. Mas o que acontece? Quando eles foram para expulsar o demônio, eles disseram assim: ei, demônio, nós te expulsamos em nome do Deus de Paulo. E o demônio manifestado disse: eu conheço o Deus de Paulo. E Paulo eu já ouvi falar. Mas vós quem sois? De que forma? E diz na continuidade da palavra que o demônio se lançou contra eles e agrediu eles. E eu quero dizer para vocês que eu já vi pessoas muito debilitadas de saúde, pessoas enfraquecidas na sua carne, doentes de idade, que quando o demônio, o maligno, se apossa, é complicado de segurar. É complicado de segurar. Precisa 2, 3 pessoas, 4 pessoas para segurar. A pessoa acamada se levanta. Se levanta e tu não consegue, muitas vezes, conter a pessoa. E foi isso que aconteceu nessa passagem. Eles tiveram que suportar na carne a violência do maligno e foram espancados. Bastante espancados. Agora, existe uma região celestial. E de que forma que eu estou sendo conhecido nessa região celestial? A região celestial, região espiritual, ela é feita, ela é composta, nós já vimos isso, de anjos, mas também de demônios. Nós já vimos também que existem algumas dimensões. A que mais importa para nós, no nosso contexto, é a terceira dimensão e a quarta dimensão. A terceira dimensão é a dimensão terrestre, a quarta dimensão, dimensão espiritual e celestial. No momento que eu me coloco em oração, no momento que eu me coloco em meditação, o meu corpo está aqui. Agora mesmo, nesse momento, o meu corpo está aqui, mas eu já estou na região celestial. Eu já estou, o meu espírito está na quarta dimensão.
quando tu te coloca em oração também. Então, de que forma nós precisamos certamente ser conhecidos? Precisamos frequentar. Muitas vezes nós não alcançamos aquilo que desejamos ou não temos as vitórias que precisamos porque nós frequentamos pouco as regiões espirituais. É pouca oração, é pouca consagração, é pouco jejum, é pouco tudo. E aí tu não frequenta as regiões espirituais e celestiais aonde está. Aonde está o sucesso do teu casamento, o sucesso do teu sucesso financeiro e seja o sucesso que tu precisa. O problema é que tem pessoas que elas começam a frequentar. Tu sempre vai ser conhecido. Tu sempre vai ser conhecido. O problema é de que forma que tu está sendo conhecido. Será que eu estou trazendo um temor para o maligno? Ou será que eu estou sendo uma comédia para ele? Porque a vida que eu vivo na terceira dimensão vai fazer os demônios tremerem na quarta dimensão. Ou vai fazer eles rirem de mim. Não sei porquê, mas me lembrei agora de uma vez que eu estava no monte. Eu estava esperando uns irmãos, não me lembro de onde, tinham me pedido para ministrar com eles. Eu cheguei mais cedo, fiquei esperando. Cheguei bastante cedo. E dentro do monte já tinha um grupo orando, tinham 3 pessoas, 3 homens estavam orando no monte. E eu não quis ficar parado ali no estacionamento. Eu disse, eu vou entrar, mas também não vou atrapalhar aqui a oração desses homens, desses varões. Vou descer lá para a beira d'água e vou ficar esperando. Quando chegar a hora, eu subo. E conforme eu fui descendo, em espírito de oração, eu passei por eles, eles estavam orando, eu escutava a oração deles. E naquele momento eles começaram numa oração de guerra e combate, que parecia que estavam vendo o demônio na frente deles. Eu disse, se o demônio aparece aqui, sai com a cara arranhada, porque eles iam se avançar. Precisava tu ver. E conforme eu passo por eles, o Espírito Santo diz, é contigo. E eu pensei que era coisa da minha cabeça. E segui, fui até lá embaixo. E fiquei lá, meditando, fiquei lá orando. E quando chegou a hora, eu comecei a subir novamente para encontrar os irmãos no estacionamento. E de longe eu escutava os irmãos orando no monte. Quando eu passei, de novo. A oração deles virou uma oração de combate. E o Espírito Santo disse, é contigo. E eu disse, mas que coisa, né? Aí eu segui caminhando mais um pouco. E eles como que começaram a vir atrás de mim. Aí eu percebi que estava havendo um engano ali, por imaturidade espiritual, seja o que for. E eu virei e disse, a paz do Senhor, meus irmãos. E eles gritaram assim, é o enganador. É o enganador. E aí naquele momento ali, eu quase que pude ver a quarta dimensão, a risada dos demônios, rindo da nossa cara, rindo do que estava acontecendo ali, rindo daquela fé boba, daquela manifestação, com perdão da palavra, espiritualmente idiota. E eu caí de joelho, eu fui abatido no meu coração por causa daquilo, eu caí de joelho. E comecei a orar e comecei a pedir perdão para Deus por causa da nossa imaturidade espiritual. E eu comecei a orar e eu percebia eles marchando. Porque se é bobagem pouca, tem que ser bastante, né? Tem que ser bastante. Eles se deram os braços e vieram marchando mesmo. Se me pega, me estraga. Né? E eu estou de joelho, cara no chão. Eu disse, Deus, olha o que nós estamos fazendo no reino espiritual. Olha o que nós estamos fazendo na região celestial espiritual. Olha a nossa vida. Olha a vida de fé que nós estamos. Olha o que essa geração está fazendo. Deus, acaba esse circo. Mas eu estava chorando, eu estava com o meu espírito muito abatido. E eles marchando. E daqui a pouco eu digo, mas eu não estava tão longe. Eu escuto eles marchar, mas não chega nunca em mim. E eu levantei a cabeça. E eles continuavam marchando de costa. Eles continuaram marchando de costa.
houve ali uma manifestação tão grande do poder de Deus, que eles começaram a marchar de costa, até retornar onde eles estavam. E aí o Senhor tratou comigo sobre isso. De que forma vocês são conhecidos nas regiões celestiais e espirituais. Um povo que pula, um povo que grita, um povo que se entusiasma. Deus não te chamou para te entusiasmar, meu irmão. Deus te chamou para tu ser santo e irrepreensível. Mas de que forma que nós estamos sendo conhecidos nas regiões celestiais? Eu quero que tu pense isso, é importante nós pensarmos isso quando tu pegar o teu telefone para olhar o que não deve. Quando tu sentar na tua casa para falar o que tu não deve. De que forma que tu está sendo conhecido nas regiões. Quando tu aceita dentro da tua casa coisa que não é para tu aceitar. De que forma que tu está sendo conhecido. Deus não te chamou para te abençoar, mas Ele te chamou para tu ser santo e irrepreensível e ser abençoado por Deus. Tu foi escolhido. A palavra é muito clara. Ela diz, olha, eu não consigo ainda ver o meu Deus face a face. Eu não consigo ver. Mas nós vemos como espelhos. Nós vemos a glória do Senhor refletida como espelhos. Quando eu olho para ti, eu tenho que enxergar a glória do Senhor. E é por isso que eu me incomodo também com aqueles pastores que dizem assim, não, tu não tens que olhar para mim, tens que olhar para Deus. Hipocrisia santa, né? Hipocrisia santa. Olhem para mim, porque eu sou imitador de Cristo. Foi o que Paulo falou. Que jeito que eu vou olhar para Deus, irmão? Se a própria Bíblia está dizendo que por enquanto eu não posso, vai chegar o dia que eu vou ver face a face, mas por enquanto eu tenho que olhar, sim, vocês têm que olhar para mim, e eu tenho que ter uma conduta na região celestial que faça refletir a glória de Deus. E quando eu olho para vocês, vocês também têm que estar refletindo a glória de Deus. Porque senão são só palavras, porque senão são só promessas. A Bíblia não é um livro de promessas, é um livro de realidades. E acima de tudo, existe muita pregação emocional hoje em dia, mas o Evangelho nunca foi para te emocionar. O Evangelho sempre foi para te confrontar, o Evangelho sempre foi para te ofender. O mesmo Evangelho que salva pessoas, distancia pessoas. Porque eu posso estar aqui, cansei de ver isso. Hoje em dia, a nossa geração, ela prega um Evangelho bem legal. Que diz que tu vai ser abençoado e vai ter vitória sempre. Mas eu sou de um tempo onde nós estávamos sentados e o Evangelho chegava e dizia assim, tu está fumando. E a gente sentia aquela coisa. Tu é um adúltero. Conforme eu já contei para vocês uma vez, fiel dizimista e ofertante, fazia até mais do que precisava. E Deus disse assim, a tua oferta fede. Eu não quero a tua oferta. O Evangelho é para te acusar. O mesmo Evangelho. Agora vai eu falar isso. Dependendo da igreja não fica um. Não fica um. Porque tem sido pregado um Evangelho abençoador. Eu conversava agora há pouco com os irmãos. Tem pastor. Tem líder. Tem pregador que parece que ele é Deus dele mesmo. Porque toda palavra que sai da boca dele não sai da boca de Deus, sai de dentro dele. Ele pega um evangelho que é acusador e torna uma palavra abençoadora. O evangelho ele sempre vai te confrontar. O evangelho ele sempre vai te ofender. Deus ele não abençoa os teus caminhos, porque ele tem caminhos abençoados para ti. Mas primeiro ele vai te ofender, ele vai te confrontar. Paulo diz, examine o homem a si mesmo. Eu não posso chegar aqui e ficar pregando maravilhas de Deus, se eu não primeiro pregar as ofensas e a acusação que o Evangelho faz. Como era difícil aquele tempo. E era um tempo tão grande, de liberdade tão grande do Espírito Santo, que qualquer irmão podia levantar aqui e dizer assim, diz o Senhor. Já na igreja de Atos acontecia isso. Era um tempo onde o homem era sujeito ao Espírito Santo em todo o tempo. A minha conversão já foi assim.
Pastor Davi José de Vargas era tão sujeito ao Espírito Santo, tão sensível ao Espírito Santo, que quando eu estava no fundo da igreja e eu disse: Deus, deixa eu chegar perto de ti, o homem parou a pregação lá na frente e diz: aquele que quiser aceitar Jesus, levanta a mão. Foi assim que eu comecei. Dentro de uma igreja que te confrontava, que o evangelho confrontava. Foi para isso que nós fomos chamados, para sermos santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. E é por isso que tem pessoas que não conseguem alcançar. É por isso que nós vivemos uma geração em que a igreja vai de culto a culto, campanha a campanha, conferência a conferência, esperando que alguém ministre uma nova palavra de promessa sobre a vida dela. Só que as pessoas não estão se dando de conta que aquilo que está sendo ministrado, ela não está vivendo. É uma geração que não consegue viver uma vida com Deus, não consegue experimentar as coisas de Deus, porque está interdita com promessa. A Bíblia nunca foi livro de promessa. Se a Bíblia fosse um livro de promessa, Israel estava no Egito até agora. A Bíblia é um livro de realidade, de promessas sendo cumpridas, de vidas sendo transformadas, de casamentos sendo restaurados, de pessoas sendo libertas de droga, de prostituição, de homossexualismo, de um monte de coisa. Isso é a Bíblia. É isso que nós devemos de viver. Existem nas regiões celestiais muitas bênçãos. Mas, pastor, como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou alcançar? Deus, eu não tenho. Seja sincero contigo mesmo, seja sincero com Deus. Eu converti, eu não conhecia Deus. Na verdade, eu não converti. A religião tira o homem do mundo. Mas somente a conversão verdadeira tira o mundo dentro do homem. Somente o evangelho é capaz de tirar o mundo dentro do homem. Tem muita pessoa batizada que continua fazendo o que não deveria fazer, pensando, sentindo. Escuta, o evangelho te obriga a abrir mão. O evangelho verdadeiro é um abrir mão constante. É um abrir mão todos os dias. O evangelho é algo de consagração. Eu consagro a minha vida, eu consagro a minha casa todos os dias. Eu não consagro o dia do culto. Eu consagro todos os dias da minha vida. Eu consagro a minha manhã, eu consagro. Tem um louvor lindo que nós cantávamos, antigo. Espírito Santo, controla o meu olhar. Vem controlar o meu falar. Nós cantávamos isso em Camaquã e era tremendo isso. A gente em cima do altar era um chalezão. Não precisava entrar dentro. Era tanta fresta que tu não precisava entrar para assistir o culto. E a gente, dentro da nossa humildade ali, tentando, né? Nos dias de tarde, às vezes não estava trabalhando, ia para o culto. Andressa era de colo. E nós cantando: "Oh, Espírito Santo, vem controlar o nosso falar. Vem controlar o nosso olhar. Vem controlar tudo." E as pessoas lá na porta sendo batizadas do Espírito Santo. Consagrar tudo. Consagrar toda a vida. São 30 anos disso. É 30 anos dessas coisas acontecendo. Nós aprendemos a ser confrontados pelo Evangelho. Nós aprendemos que o Evangelho é abrir mão, vida com Deus é abrir mão. É abrir mão de pecado, de costumes. É abrir mão de coisas que eu aprendi no passado e que agora eu estou vendo que é diferente. É abrir mão de sentimentos, de falta de perdão. Vida com Deus é um abrir mão de lembranças do passado, de lembranças que aconteceram no meu passado. Pastor, eu não consigo abrir mão. Então, querido, eu vou te falar um negócio. Vida com Deus ainda não é prioridade para ti. Porque quando a vida com Deus é uma prioridade para ti, tu começa a abrir mão. E Ele começa a manifestar. E tu vai abrindo mão. E Ele vai manifestando. E tu vai abrir. Quanto mais tu abre mão, mais tu quer. Mais tu quer. Porque mais tem para dar. Mais tem para dar. A região espiritual celestial é ilimitada.
E Ele é o Deus do impossível. E quanto mais tu vai abrindo mão, mais a presença dEle vai te tomando. E mais as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Tu não precisa de força. Tu não consegue arrombar as portas que Deus fechou. Mas quando tu começa a ter uma vida de consagração, uma vida com o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, eu sei, eu estava dizendo para vocês, chegou um ponto na minha vida que eu batizei, mas eu não converti. Mas passado um tempo eu disse, ei Deus, aqui ó, eu não te conheço. Eu não te conheço como estão falando aí. Tem pessoas que falam e falam tão bacana. Falam de um Deus que é poderoso, mas é lindo também. Falam de um Deus que é poderoso, mas é pai também. Eu não conheço isso. E aí ele me leva para 1ª, 2ª Reis. 1ª, 2ª Crônicas. E eu começo a conhecer um Deus. Eu disse, é esse que eu quero. É esse que eu quero. E aí ele me leva para Efésios. E ele me leva para Efésios assim, eu te chamei. E agora tu está compreendendo. Tu precisa ser santo. Tu precisa ser irrepreensível. Tu precisa ter uma vida de consagração e dedicação. Tu precisa abrir mão. E eu disse, então vai me mostrando. E quando eu disse, vai me mostrando, só anos, ele me levou, foi a primeira vez. Eu fiquei 3 dias no pedacinho do céu. Consagração e jejum. Buscando Deus, buscando Deus, buscando Deus, buscando Deus. E nada acontecia. O fato de não estar acontecendo não quer dizer que não está acontecendo. Eu aprendi, Deus, tu pode não estar me respondendo, não quer dizer que tu não está me ouvindo. Quando deu no 3º dia, 3ª tarde, eu precisava trabalhar na madrugada. E eu começo a recolher as coisas. E o Senhor disse assim, pega a tua Bíblia de novo. Eu já tinha guardado, tomei ela e abri em Daniel 10:12. Desde o primeiro momento que tu aplicou o teu coração para me conhecer, eu comecei a tratar contigo. Eu te chamei para ser santo e irrepreensível. Eu te chamei para que tu me represente. É uma aliança. É uma aliança de lá para cá. A gente já passou por tantas situações e nunca nos apavoramos, porque as coisas acontecem. Porque tu está acessando as regiões celestiais. E quando tu acessas as regiões celestiais, anjos e demônios sabem quem tu é. A diferença é se eles vão respeitar ou se eles vão rir. Lembra, falamos sobre isso. O que estão falando de ti hoje? Nas regiões que estão falando da tua casa hoje. Escuta, o que estão falando da tua fé? O que será que anjos e demônios estão falando da tua fé? Estão falando da tua vida cristã? O Deus de Paulo eu conheço. Mas tu vai apanhar. E é por isso que tem tanta gente apanhando. Está cheio de promessa, só não tem realidade. A vida financeira está difícil. A vida familiar é uma luta. A vida conjugal é um problema. Estão cheio de promessas, mas realidades não tem. Porque falta. Pastor, como é que eu reconheço uma palavra que é verdadeira? Por aquilo que ela está gerando, irmão. Irmão, se tu receber palavra e ela não gerou nada, eu não entendo como é que pode a pessoa ficar 3, 4 anos, 20 anos, recebendo uma palavra de vitória que nunca vem a vitória. Que nunca vem. Eu sei que Deus tem o seu tempo. E muitas vezes o tempo é para quê? Para que tu seja irrepreensível. Eu sei. Deus corrige. Deus tem o seu tempo. Mas na maioria das vezes as pessoas não estão percebendo
Primeiro que eu não era nem para estar recebendo palavra de vitória. Eu estou totalmente impuro. Que vitória que Deus vai dar para quem está impuro? Só se o evangelho mudou, eu não estou sabendo. E tem uns pastores hoje em dia que estão falando que a Bíblia precisa ser atualizada. São pastores. São o Deus deles mesmo. Deus deles mesmo. A palavra que é liberada sai de dentro deles, não sai da boca de Deus. Por isso que não se cumpre. E as pessoas não percebem isso. A palavra de Deus, o evangelho de Deus, ele vem te confrontando, ele vem te ofendendo, para que haja uma transformação verdadeira. O problema é que hoje em dia nós temos uma multidão de coaching. O problema é que nós temos hoje em dia uma multidão de pastores emotivos. Eles querem te emocionar. Deus não quer te emocionar, irmão. Deus quer te salvar. Vai ir um monte de gente emocionada para o inferno. Já está indo. Talvez seja por isso que diz que haverá pranto. Porque o pessoal que é emocional, ele chora bastante. Então é por isso que o inferno vai ter tanto pranto. Né? As pessoas falam em identidade, falam de intimidade e de relacionamento. Virou moda falar essas coisas. A crente adora repetir palavras e frase de efeito. Querido, sem consagração não existe intimidade, irmão. Não existe. Chorar não é manifestação do Espírito Santo. Até é, mas é um dos sinais. A principal manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa é a transformação. Eu consigo identificar uma pessoa convertida por aquilo que move ela. Se eu sou movido por exaltação, por pulos e festa gospel, eu consigo identificar alguém convertido por aquilo que lhe abre mão todos os dias. Eu consigo identificar alguém convertido por aquilo que ele aceita todos os dias ou não aceita. Eu consigo identificar, irmão, a palavra de Cristo verdadeira ou não por aquilo que ela está gerando, por aquilo que ela está produzindo. Tem muita gente que vem falar de bênção, tem muita gente que vem falar de muitas coisas, mas quando tu vê a vida da pessoa, tu vê que aquilo que está saindo da boca dela própria não produz fidelidade, não produz transformação, não produz perdão, não produz nada. Vida com Deus vai além do banco da igreja. É lógico que nós precisamos estar dentro da igreja, mas eu não posso consagrar apenas um dia da semana. Eu não posso consagrar apenas o dia de culto. Porque existe um mundo celestial, espiritual, que está me vendo. E às vezes as pessoas não estão vivendo o que poderiam estar vivendo, porque não consagram. É uma aliança. É uma aliança. Ele nos escolheu para sermos irrepreensíveis. Não me adianta eu ser escolhido por Deus se eu não for aceito por Ele. Tem uma diferença. Eu posso ter uma vaga na empresa. Eu posso ter uma vaga na empresa. E ali eu tenho muitos currículos. E eu vou escolher alguns currículos. Mas nem todos esses currículos serão aceitos. Não adianta eu ser escolhido se eu não for aceito. E o que faz aceitar, o que faz Deus aceitar, não é tudo dentro da igreja. É tudo dentro de casa. O que faz Deus te aceitar, não é tu falando com o pastor, é tu falando com teu marido. É tu falando com tua esposa. É tu dentro das tuas finanças. Aquelas coisas que tu paga, aquilo que tu não paga. Aquilo é o que vai fazer
Deus te aceitar. O resto é conversa. Nós queremos muitas coisas. Queremos, Deus tem uma aliança comigo. Ele já me abençoou. É verdade. Agora tu só tem que acessar isso. A bênção já está lá. É diferente. Quando as pessoas dizem assim, Deus já te abençoou. Aí a pessoa cheia de impureza. Hoje em dia se fala muito em fogo, né? Já viu? É crente adora isso também. É fogo. Tudo é fogo. É fogo do Espírito. É fogo do... Irmão, fogo de Deus não é para te fazer pular. É para te purificar. Fogo de Deus. Eu tive uma vez, anos, com um pastor, não vou dizer de que cidade, a gente veio para o monte, não morávamos em Pelotas. E nós viemos com um pastor, para ele conhecer o monte, conhecer a família aqui. Viemos de passeio. E numa noite, pastor, ganhador de alma, e Deus disse para ele assim, eu vou te passar pelo fogo. Assim como o ouro, eu vou te passar. Eu lembro direitinho essa noite. Deu 2 meses, acabou o ministério do homem. Acabou. Naquela noite ele pulou, chorou, falou em língua. No momento que o fogo veio, apareceu a impureza. Ele entrou em adultério. Ele entrou não, né? No coração dele o adultério já estava lá. O fogo só trouxe para cima. Fogo de Deus não é para te fazer pular, irmão. Fogo de Deus não é para te fazer pular, irmão. É para te purificar, irmão. É para te purificar. E aquele homem de Deus largou a casa dele, entrou num relacionamento com uma irmã casada da igreja, liderança. Ela largou o casamento. Fogo nunca foi para te fazer pular e falar em língua, é para te purificar e transformar. Olha como o evangelho que é pregado hoje em dia, ele é muito estranho. E aí, nós queremos muitas coisas. Só que o evangelho de hoje me diz que eu já sou abençoado, então eu fico sentado no banco da igreja. Eu fico sentado no banco da igreja. E fico esperando que aconteça. Só que a palavra diz, fluirá de dentro de ti. Aquilo que eu quero não acontece do lado de fora. Aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, acontece do lado de dentro. É dentro. É a palavra transformando o que precisa. É a palavra me ofendendo. Eu não ficava bravo. Eu não ficava bravo com o pastor. Eu ficava bravo com a palavra. Até o dia que eu disse assim, eu não aguento mais ser ofendido. O pastor não estava me ofendendo há anos atrás. O pastor não estava, ele estava falando o evangelho. Ele estava pregando a palavra, só que a palavra estava me ofendendo. E eu disse, eu não aguento mais ser ofendido. Examine o homem a si mesmo. Quando eu comecei a examinar, Deus começou a dizer para mim assim, tu é um invejoso. Deus começou a dizer assim, tu é um ladrão. Tu é um adúltero. Tu é mentiroso. Mas eu estava lá. Sou crente. Sou crente. Sou dizimista. Sou ofertante. A tua oferta fede. Tira ela do altar. Foi isso que Deus falou para mim. Tu fala de promessa, tua casa é uma porcaria. Tu fala de vitória, tua vida financeira é uma derrota. Porque a tua oferta fede. Aquilo que tu está colocando na minha presença, fede. E naquele tempo ele falou sobre dízimo e oferta. Mas será que ele falou somente da questão financeira? Acho que não. Tudo aquilo que eu estava ofertando dele e por ele são todas as coisas. Aquilo que eu dou para ele. Aquilo que eu não dou para ele. Aquilo que eu faço da melhor maneira possível, eu faço para ele.
Aquilo que eu faço de uma vontade, eu faço para Ele. É tudo oferta para Ele. É tudo oferta para Ele. Efésios 1:4 fala de aliança. Efésios 1:4 fala de um Deus abençoador, mas que espera algo dessa aliança. Vida com Deus não é uma vida de promessa, é uma vida de realidade, mas porque uma aliança não está sendo cumprida. As pessoas passam muito tempo esperando muito, sem desfrutar nada. Culto após culto, promessa após promessa, e volta para casa, para a mesma realidade. Porque a realidade de Deus não está existindo, apenas a realidade se repetindo. As pessoas têm muitas promessas, mas não conseguem desfrutar. Tem muita gente que foi eleita para estar na mesa, mas continua sentando e aceitando outros lugares. Escuta, só senta na mesa quem se limpa. Se eu for visitar vocês, eu não vou chegar sujo lá. Isso é um princípio básico. E na mesa do Senhor também é assim. Só que aí as pessoas, sabe por que tem tanta gente com sede? Como é que está teu casamento? Tem sede. Como é que está a tua saúde? Tem sede. Como é que está a tua vida profissional? Tem sede. O problema é que as pessoas, elas querem andar ao redor do poço. Elas não querem tirar a água do poço. Pastor, não entendi. Quando beberes dessa água, ela se tornará um rio e tu nunca mais sentirás sede. Porque a água que eu te dou é uma água transformadora. Ah, mas eu não estou disposto a abrir mão. Então é esse o problema. Eu não estou disposto a abrir mão do meu tempo. A igreja de novo? Evangelismo, missões? Deixa o pastor fazer. Perdoar? É que nem diz aquele humorista, pastor, eu tenho que perdoar. Pastor, eu não estou pronto para perdoar. Querido, então Deus não é a tua prioridade. Eu não estou pronto para largar o vício. Então Deus não é a tua prioridade. Eu não estou pronto para largar muitas coisas. Então Deus não é a tua prioridade. Porque quando Deus for a tua prioridade, tu vai começar a buscar em Deus o que mais tu queres que eu faça. Como eu perguntei para Deus, quanto mais tu queres que eu faça? E Ele disse, eu quero tudo. Ele disse assim, tu não entendeu ainda. Eu quero tudo. E desde que Ele falou isso, eu busco no Espírito Santo. Vai me mostrando quanto mais. Quanto mais. Mas não dá para tu consagrar a tua vida no dia do culto. Ou tu tem uma vida de consagração e santidade. Já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Agora a consagração, a disponibilidade para Deus, a fidelidade, ela constrói o caminho que vai me permitir acessar estas bênçãos. O batismo não é o acesso para essas bênçãos. O comprometimento é o acesso. A consagração, a santificação, a preocupação em agradar ao Espírito Santo, vai construindo o caminho. E tu vai construindo esse caminho todos os dias. E quando tu vê, o caminho já está aberto. E aquilo tudo que está nas regiões celestiais, aquilo tudo começa
a vir sobre ti. As coisas começam a acontecer. Esses dias eu conversava com uma pessoa, ela disse assim, meu relacionamento não está bom. O meu marido isso, o meu marido aquilo. Eu disse, querido, vou dizer para ti, se Deus quisesse tratar com o casal estava aqui. Deus está tratando contigo agora. Porque é de dentro para fora. As coisas vão acontecer de dentro para fora. Um dia, mas é muita história. Irmão, não é muita história. São muitos anos e muitos relacionamentos, e muitos momentos de relacionamento, muitos momentos de tratar do Espírito Santo. Sabe por que eu sei que Deus trata individual ou trata com casal? Quando eu comecei o ano do meu avivamento, de novo, eu estava no monte. E Deus vinha fazendo muito. Deus vinha tratando comigo de uma forma tremenda. E eu dizia, Deus, que lindo isso. Nunca experimentei algo assim. Mas a minha esposa não mudou. E aí ele me disse, se eu quisesse tratar com ela, ela estava aqui, eu não erro cabeças. Deus não ministra unção na cabeça errada. Se fosse para tratar com os dois estavam aqui. Mas eu estou tratando contigo porque através de ti eu vou mudar todo o ambiente. Através de ti. E eu dizia, porque eu gostaria muito de comentar com ela, mas ela não entende. Eu estou tratando contigo. Eu estou tratando contigo. E através de ti eu alcanço tua casa, eu alcanço tua família, eu alcanço o que tiver que alcançar. Passado alguns meses, ela foi chamada, foi escalada para ministrar a palavra numa quinta-feira à tarde, ministério quadrangular. E eu, dentro da minha humildade, levei ela e me sentei no lugar de sempre, me encostei na parede. Mas Deus sabia que dentro de mim eu ainda continuava aquele sentimento. Como eu gostaria de poder compartilhar com ela tudo tens feito. E naquela tarde disse assim, presta atenção que eu vou fazer. Talvez ela não lembre disso. Já foram tantas ministrações, já foram tantos momentos. Talvez eu não lembre. Mas eu estava sentado e ele disse assim, presta atenção que eu vou fazer. E eu já me endireitei. Porque quando Deus fala, não é promessa, é realidade. E ela começou a pregar. E ela começou a dar testemunho do que era a casa dela. E tudo que Deus estava fazendo. E aí ela começa a dizer, e vocês já ouviram, ela dizer, o problema era eu. O agir de Deus dentro de mim começou a contagiar quem estava ao meu redor. Começou a contagiar pessoas. Já comentei com vocês também. Só para a gente poder encerrar. Eu chego na Ergovel, em 2008, conversando com o Espírito Santo, audivelmente. O dia que vocês passarem por mim no centro, eu estiver conversando, e não enxergar vocês, não tem problema. Não se incomodem com isso. O pastor não quis nem me cumprimentar, eu não vi. E eu estou conversando audivelmente com o meu rádio pendurado na cintura. E aí eu escutava pelo rádio alguém perguntando, alguém viu o chefe aí? E o outro no rádio dizendo, esse maluco deve estar conversando sozinho em algum canto. Diácono Walter era um. Nossa equipe era grande. Quando eu saí de lá, ficou 21 maluco influenciado conversando sozinho. É primeiro em ti, depois na tua casa.
Mas tu tem que abrir mão de muitas coisas para que a tua vida financeira mude, tua vida conjugal mude, para que a tua vida espiritual mude e tu seja realmente conhecido como tu tem que ser conhecido nas regiões celestiais. Não como uma piada. Não como uma piada. O diabo dá risada da maior parte dos crentes. O diabo dá risada da adoração do crente. O crente está lá adorando. Menina solteira, adorando. É fogo, tudo é fogo. De manhã ela está lá, congresso. Segunda-feira ela apresenta um atestado de gravidez. Não é o que acontece. Que fogo, irmão. Até tinha, mas talvez não fosse do Espírito. O diabo respeita uma adoração dessa. É essa adoração que nós estamos dando para Cristo. Por isso que a vida não muda. Tu está 23 anos, 40 anos dentro de uma igreja e tu não consegue conhecer Deus. Não é religião, irmão. Eu digo aqui todos os dias. Não é religião, irmão. Isso é uma verdade. Não vou perguntar. Eu só quero que façam o que Paulo disse. Examine-se o homem a si mesmo. Examina a tua casa, irmão. Examina a tua casa. Examina a tua vida cristã. Examina a tua vida com Deus, irmão. Evangelho é isso. Ah, mas pastor, hoje eu estava com uma situação na minha vida, eu vim para receber uma palavra, querido. Tu recebeu. Pastor, eu vim receber uma palavra de cura. Tu recebeu, irmão. Eu estou desempregado, eu vim para receber uma palavra de emprego, de promessa de porta aberta. Tu recebeu, irmão. Não estou entendendo, pastor. Eu só tomei La Paz até agora. Deus, Ele quer abençoar. Ele já abençoou. Só que eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Dentro da justiça de Deus, olha como é que funciona. Tu está precisando trabalhar. Aí tu ora. E Deus já tem pronto e diz, vou liberar. Aí Satanás chega para eles assim, tu vais abençoar ela. Vou. De onde tu vem? 7 escamas, de onde tu vem? Eu venho de rodear a terra, tu acha que eu não conheço ela? Tu acha que eu não sei a vidinha que ela tem? Tu acha que eu não conheço a vida conjugal dela? Tu vai abençoar ela? Vou, fedorento. 7 escamas, né? Vou. Então tu vai ter que abençoar esse meu aqui também. Traficante, estuprador, bruxo. E aí não tem como. Aí teu casamento fica como está. Não tem como. Não tem duas justiças. Tem uma justiça só. Só que aí, dentro da promessa, a palavra que já foi liberada, que tu já está abençoado, Deus envia uma palavra dizendo assim, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu clamor, nenhuma lágrima fica perdida, nenhuma oração, nenhum clamor fica esquecido. Eu quero liberar, mas tu está sendo acusado. Então eu vou liberar uma palavra de conserto sobre a tua vida. E no momento que tu for santo e irrepreensível, eu vou te dar aquilo que tu está buscando. Eu vou te dar a família que tu está querendo. Eu vou tirar o teu marido da vida que está levando. Eu vou tirar os teus filhos da vida que estão levando. E eu vou te dar uma vida abençoada, uma vida próspera, todo o crescimento que tu quer. Então, quando eu tomo uma palavra de confronto, ela é uma palavra de cura. Quando toda palavra, todo o evangelho que é pregado confrontando, ele é uma palavra de prosperidade. Mas todo o evangelho que é pregado vitorioso, talvez não te dê a vitória que tu está buscando. O evangelho, ele acusa, ele confronta, ele machuca e depois ele cura. O Senhor
fará a ferida e Ele mesmo a curará. Agora se entende as palavras de Deus. Está escrito isso, que o Senhor faz a ferida e Ele próprio curará. Como se diz hoje em dia, dá um Google aí e tu vai encontrar essa palavra. Não é? É bênção de Deus. Bênção de Deus. Nem toda palavra, nem toda vez tu vai chegar num culto e tu vai receber lá palavras proféticas de revelação. Tu vai muitas vezes receber palavras proféticas de transformação. E como era difícil. Como era difícil ficar sentado ali e o Espírito Santo, cada vírgula. E esses cultos é da época dos veteranos. Irmão Dário, irmã Maria. Não era assim, irmã Maria? Antigamente não era assim. Uma palavra que era evangelho de verdade. A palavra não é para te animar, é para te salvar. Não é para te exaltar, é para exaltar Cristo. A palavra de Deus é para exaltar Cristo. E não o homem que está pregando. Não o homem que está pregando. Te coloca de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. São tantas pessoas ouvindo tantas palavras. Se todas essas palavras se cumprissem, seria perfeito. Curva a tua cabeça. Examine-se o homem a si mesmo. De que forma tu está sendo conhecido nas regiões celestiais? Como é que é a tua vida cristã? Mas eu sou batizado. Querido, o batismo tira o homem do mundo. Dificilmente tu vai ver um batizado bebendo num barzinho na rua. Não quer dizer que ele não está bebendo dentro de casa. O batismo tira o homem do mundo. Mas o batismo não tira o mundo de dentro do homem. Somente um evangelho verdadeiro, somente uma conversão verdadeira, somente uma vida consagrada a Deus é capaz de tirar o mundo de dentro do homem e fazer o homem viver tudo aquilo que Deus tem preparado. Todos os propósitos, todos os sonhos, tudo é possível àquele que crê que existe realmente uma aliança para ser vivida. Glória a Deus. Ministra nossas vidas, Deus. Ministra, Deus. Jesus amava muito a Lázaro. Assim como ama. Assim como nos ama, assim como ama a tua casa. Assim como te ama. Mas mesmo com todo o amor, quando ele chega na frente daquele sepulcro, ele diz: Lázaro, eu te amo, levanta. Estou te dando essas condições. Lázaro, eu estou dando condições para que o teu casamento se levante, para que a tua casa se levante. Lázaro, eu estou te dando condições para que tu tenha a vida que tu desejou. Lázaro, tu vais viver, Lázaro, os teus sonhos. E como eu te amo, Lázaro, tu não vai viver só isso, mas tu vai viver também os meus sonhos. Lázaro, eu vou te dar condições de tu viver os teus sonhos. E quando isso estiver acontecendo, tu vai viver também os meus sonhos que eu tenho para ti. Mas, Lázaro, eu não vou entrar, Lázaro, aí onde tu está. Eu não vou entrar onde tu está, Lázaro. Tu vai ter que sair para fora, Lázaro. Lázaro, eu estou confrontando a tua morte. Lázaro, eu estou confrontando, Lázaro, a tua situação. Lázaro, eu estou confrontando a tua vida. Lázaro, tu vai ter que sair. Escuta, Cristo jamais vai entrar no nosso nível. Ele quer te levar a outros níveis. Ele não vai. É por isso que tem bênção que não dura. É por isso que tem coisas que começam na vida do crente e logo lá acaba, se perde. Porque jamais ele vai entrar, ele não entra no teu nível.
Cristo quer te levar para uma vida cristã mais alta. Cristo, Ele quer te levar para um nível de fé mais alto, para uma consciência. Cristo, Ele quer trazer, por isso que Ele confronta, porque Ele quer trazer uma consciência de vida cristã diferente da consciência que tu tem hoje. Ele está dizendo que não basta o que tu está fazendo. Ele espera muito mais. É uma aliança. E Ele espera que tu venha fazer a tua parte nessa aliança. Confrontar para transformar. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Confrontar para transformar. É tempo que Deus quer nos provocar. É tempo que Deus quer provocar em nós um tempo de transformação. Deus quer nos provocar. Ele tem falado muito sobre reposicionamento. Ele quer nos provocar a viver uma vida cristã diferente. Não essa vida de cadeira de igreja. Não essa vida de consagrar dia de culto. E olhe lá, tem gente que nem isso não faz. Ele quer nos fazer, nos mover por coisas que realmente são valiosas. E não por palavras, mas por realidades. Um verdadeiro convertido é conhecido por aquilo que move ele todos os dias. O verdadeiro convertido, ele se move pela vontade de agradar a Deus. Conversamos com um menino, e às vezes dá até vergonha. Só 17 anos. E ele dizia, eu tenho medo de me batizar e pecar contra Deus. Eu tenho medo de colocar a minha vida na frente de Deus, na presença de Deus, e pecar contra Ele. Só 17 anos. E já entende o que é uma vida cristã. E já tem uma revelação de um nível de fé diferente da maioria dos crentes que eu conheço. Um verdadeiro cristão é reconhecido, não por aquilo que ele fala, não por aquilo que ele prega, não pelo pular e o gritar, não pelas lágrimas, por aquilo que ele renuncia todos os dias. E as palavras que são verdadeiras, as palavras que vêm realmente do coração de Deus, não da boca de homem, mas as palavras que vêm realmente do coração de Deus, elas são reconhecidas por aquilo que elas produzem. Irmão, não importa quanta promessa tu já ouviu, se essas promessas não produziram na tua vida, então é mentira, irmão. Por mais que tu goste de ouvir promessa, é mentira, irmão. As palavras verdadeiras são reconhecidas pelas realidades que elas produzem. Pode ser o ministro que for, apóstolo, profeta, pode ser o que for, reverendo, pode ser o que for, pode ser a palavra que for, se ela não produz realidade, então ela é mentirosa. Eu oro por um nível maior de fé em nossas vidas. Eu oro por um nível de vida cristã diferente na nossa geração. Nos perdoa, Deus, porque estamos nivelando a vida cristã por baixo. Deus, me perdoa porque a minha geração, ela nivela a vida cristã em fé por momentos de emoções e êxtase. Nós estamos trocando temor por êxtase. Nós estamos trocando o evangelho verdadeiro por palavras emocionais e motivacionais. Deus, nós estamos ministrando palavra de vitória, Senhor, para pessoas que estão impuras, Pai. Para pessoas, Senhor, que não entendem o que é uma aliança, Deus. A nossa geração, Deus, a minha geração, ela fala de aliança, Senhor. Eu não tenho a menor ideia do que é uma aliança, Deus.
Deus, eu oro, Senhor, por um novo nível de vida, de fé. Um novo nível de comprometimento, Deus. Um novo nível, Senhor. Pai, nós precisamos nos reposicionar de verdade. Também isso, Senhor, tem sido repetido. Muitas pessoas falam, Senhor, sobre reposicionar. Mas, Deus, nós precisamos nos reposicionar dentro da Tua palavra. Dentro do Teu propósito. Dentro daquilo que nós fomos chamados. Senhor, nós somos chamados para ser santos, irrepreensíveis e brilhar, Senhor. Refletir a Tua glória e a Tua graça. Nos perdoa, Senhor, se o nosso casamento não reflete a Tua graça. Senhor, nos perdoa se a nossa casa, se a nossa conduta, se o nosso falar, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se aquilo que eu falo, se aquilo que eu olho, se aquilo que eu comunico no WhatsApp, no Facebook, Deus, se aquilo não reflete a Tua glória, Deus. Precisamos, Senhor, de um novo tempo, Senhor. Para que a gente possa viver, Senhor, cada vez mais uma vida de realidades e não de promessas. Eu não posso me contentar com promessas. Deus, eu não posso aceitar, Senhor, que a igreja do meu tempo, Senhor, seja uma igreja iludida, Senhor, com promessas, Pai. Pai, eu não posso. Nós precisamos, eu oro por isso. Eu oro por uma vida orientada, Senhor, pelo Teu Espírito. Eu oro, Senhor, por uma vida, Senhor, consagrada a Ti. Em nome de Jesus. Nós precisamos chegar mais perto e ter um relacionamento. E aí sim ter uma intimidade. E aí sim assumir uma identidade. Nós precisamos disso. Mas o caminho para isso é construído em cima de renúncias. O caminho para isso é construído em cima de abrir mão de muitas coisas. Deus, que o Teu Espírito, Senhor, trate, Senhor, de uma forma tão grande e poderosa conosco. Eu não posso falar de intimidade se eu não falar primeiro de prioridade. E candarabasui andaramache candarabasui andarabashe candarabai. E masui andamache candarabasui candarabai. Oh, Tu és a minha prioridade, Deus. Tu és a minha prioridade, Deus. Tu és a minha prioridade. Diga isso. Diga isso aí onde tu está. Diga isso. Oh, Tu és a minha prioridade, Deus. Eu abro mão do que precisar abrir mão, porque Tu és a minha prioridade, Deus. Oh, me leva, Senhor, a uma vida cristã de um nível diferente de tudo que eu tenho vivido até hoje. Oh, Deus, que eu possa experimentar coisas que eu não experimentei até o dia de hoje. Oh, Espírito Santo, Tu és aquele que convence. Eu oro por um tocar de convencimento do Espírito Santo nessa noite. Eu ministro o céu aberto e uma onda de convencimento sendo ministrada sobre as vidas. Vai tocando as vidas, Deus. Oh, pelo Teu Espírito Santo vai tocando. Oh, ministra, Senhor, a nossa vida com uma palavra de arrependimento, com uma palavra de transformação. Deus está dizendo nessa noite, o meu espírito está acusando pessoas nesse lugar. Deus está dizendo que o espírito dele está pesando corações de pessoas que estão nos assistindo agora pela internet. Oh, Senhor, será que eu estou em pecado? Senhor, será que eu estou no erro? Senhor, será que eu estou conforme Tu queres que eu seja? Se o teu coração não te condena, também eu não te condeno. Mas Deus está falando que tem corações agora querendo se rasgar. Tem corações agora querendo sair do seu lugar.
Examine-se o homem a si mesmo, e então venha sentar à mesa. Oh Deus, te louvamos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo tocar do teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela manifestação. Eu oro pela tua vida, Senhor. Eu oro, Senhor, pela tua vida. Eu oro pelo teu poder, Senhor. Curando, Senhor, a vida cristã. Curando vidas cristãs. Curando fé, Senhor, nessa geração. Eu oro por um nível maior de fé. Eu oro por um nível maior de vida cristã, para que a gente possa experimentar um nível maior de milagres, Senhor. Precisamos, Senhor, viver cada vez mais segundo a tua palavra e o teu propósito, Senhor. Oh, pelo teu poder, Deus. Pelo teu poder, Senhor. Glória a Deus. Eu te abençoo nessa noite. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua casa. Em nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua saúde. Eu ministro sobre as tuas finanças. Eu abençoo as tuas finanças. Eu abençoo o teu casamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua semana. Semana de bênção. Semana de vitórias. Semana de presença de Deus na tua vida. Semana de coisas novas de Deus na tua vida. Eu ministro um tempo de crescimento na tua vida espiritual. Um tempo de realmente conhecer Deus. Amém? Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Em casa, os irmãos que estão em casa, levanta a mão. Aí onde tu está, levanta a mão. Eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Assim eu oro. Estou te abençoando. Estou profetizando agora sobre a tua vida, tua descendência, tua geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Estamos despedidos. Forte aplauso para Cristo. Oh, aleluia.